Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Bio. Hoje temos o especial de verão, e nada mais combina com o verão do que praia, rio, lago, mar. E para isso a gente trouxe o setor da microbiologia ambiental. A gente tem aqui a Andriele e o Newton, que são responsáveis pelos ensaios do setor e da rotina, e eles vão falar com a gente como funciona essa rotina e também sobre vulnerabilidade, um tópico bem importante no verão. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Para começar, pessoal, como funciona a rotina de vocês na microbiologia ambiental? A gente basicamente analisa essas amostras e vê se esses micro-organismos ele oferece algum risco para o meio ambiente e para a saúde humana mesmo. Tanto água, então, quanto solo. Isso, efluentes. O meio ambiente em geral. O meio ambiente em geral. É importante lembrar, a gente vai trazer, né, microbiologia de alimentos para contar pra gente como funciona, mas aqui no laboratório a gente tem tanto a microbiologia de alimentos quanto a microbiologia ambiental, onde o foco da ambiental é mais água e solo. Isso. E o que é a vulnerabilidade? Qual ensaio vocês fazem referente a isso e o que é? Qual a importância dela? A vulnerabilidade é a verificação da qualidade da água. É através dela que a gente tem como classificar aquele local como próprio ou impróprio para o banho. Mas sempre lembrando que é apenas o contato primário, não para Ingerir, consumo. o consumo da água. Porque a nossa norma ela trabalha com a verificação de quantidade de micro-organismos ali presentes, para saber se eles têm algum risco à saúde ou ao próprio meio ambiente, como a Andriele falou. Então, é interessante saber, então, no caso, no mar, por exemplo, né, na praia, né, verão, lota de pessoas, então, é feito esse controle ambiental para saber se pode ou não tomar banho, né, porque pode desencadear aquela série de doenças que a gente conhece. Falando nisso, caso não esteja própria para banho, né, vocês fazem, então, esse ensaio para verificar se tem micro-organismos, bactérias, enfim, o que pode ocorrer caso esteja imprópria. Se tiver contato ali com a água, pode dar problemas na pele, assim, tipo... Doenças gastrointestinais, doença de pele, ouvido e entre outras. Tipo, ficar sempre alerta sobre o boletim do local, da praia ou do rio, lago que você tiver contato e ficar sempre atento sobre esgotos e chuvas fortes recentes na região. Sempre é bom ficar ligado, porque a gente estuda aquele momento, mas só que tudo pode acontecer. De um dia para a noite pode vir uma chuva forte, o próprio tratamento do esgoto encher e transbordar para o rio. Daí tem que ter uma nova verificação para poder saber se aquele local está próprio ou impróprio, porque a nossa verificação é semanalmente. É semanalmente, algo bem crítico, né? Crítico. Porque, né, a água muda direto. Isso. E é importante também que não é porque a água ela está, tipo, limpa, clarinha, que ela não está contaminada. Bom, fome. Tem bastante gente que fala, nossa, a água é limpa, dá pra ver a areia. Sim. Mas não significa que tá limpa, sabe? Exatamente, né? Micro é organismos que a gente não consegue ver a olho nu. Então, Sim. vocês estão por trás, né, de todo esse processo que é tão significativo. Aí não significa que a gente não vê, não vai prejudicar. Bem legal. E solo? Como funciona o solo para microbiologia ambiental? Para o solo, a gente vem resíduo, né? A maioria das coisas. Daí a gente enriquece com VPW, é um meio enriquecedor. Daí a gente vai colocar na estufa e quando a gente tira, daí a gente vai para provas confirmatórias. Que daí é ali que a gente vai saber se tá em contaminação ou não. É onde dá certeza é a prova confirmatória daí. Então, o processo do solo para a água é a mesma coisa. Vocês só, no caso, Muda o meio ali. o meio. Tipo de Interessante. até porque a gente trabalha com o nosso indicador padrão, que é a E. coli, né? E. coli, Enterococcus. A E. coli a gente é voltada para águas doces. Na verdade, está presente no estômago de todos os animais de sangue quente. Todo mundo tem E. coli. O Enterococcus está ali presente na água salgada e entre outros locais também. Mas esses são os nossos dois indicadores padrão, assim, digamos, a E. coli e o Enterococcus. Através dele a gente tem como saber a quantidade ali presente de micro-organismo letal à saúde humana. O Enterococcus é basicamente a mesma coisa da E. coli, só que para águas salgadas. E ele resiste a uma temperatura mais alta, a 44, 45 graus, né? Você falou, então, que em alta temperatura se prolifera a bactéria, né? Isso. Enterococcus, no caso. Vocês conseguem explicar pra gente o que é o Enterococcus, o que é E. coli? A E. coli ela é uma bactéria que vive no intestino das pessoas e dos animais. Ela indica fezes, se aparecer na água.
e que aí Aquele local for contaminado por fezes ou isso, esgoto, esgoto. ou qualquer outro lixo trago da rua para o mar ou para o rio. Uhum. E o Enterococcus é a mesma Basicamente a mesma coisa. coisa. A E. coli, ela tá presente mais na água doce. E o Enterococcus é a mesma coisa, só que ele é um pouco mais resistente, por causa que ele sobrevive ao sol muito quente, a temperatura até 45 graus. Quando ele tá ali, pode ser que tenha sido uma contaminação que já faz tempo, sabe? A E. coli, ela É menos Momentâneo. ela indica uma contaminação recente. Já o Enterococcus, ele pode ser uma contaminação que já faz um tempo ali, por ele ser mais Um resistente. crônico e um agudo. Isso, aham, ele vai ficar ali. No verão, então, isso se intensifica, né? Porque há altas temperaturas, praia, Eles população, se muita ficam. gente. Aham. muita gente. Bem importante saber. E isso entra, né, na balneabilidade, o controle semanal que o Newton falou, né? Você complementou sobre esses controles, porque, como você falou, a E. coli é do momento, né? Enterococcus é algo que vem se construindo, vem se multiplicando. Então, muda semanalmente, diariamente, é legal ter esse controle. Vocês também seguem uma norma para isso, né? Qual é a norma? É a CONAMA 274 do ano 2000. Ela que nos dá os indicadores, ou seja, nos dá os nossos indicadores padrão, que é a E. coli, Enterococcus. Ela nos dá uma taxa de quantos micro-organismos tem que estar presente na amostra. Ou seja, caso toda semana é coletada aquela amostra, ela tem que dar um tanto X em todas aquelas amostras durante aquela semana, para poder aquele local ser considerado próprio para o banho. O Konama também indica mais a E. coli para fazer esse ensaio, porque como ele dá em água doce, é a maioria das águas aqui do Brasil, né? Isso. Então daí ele indica mais água doce, mas para água salgada daí a gente usa Enterococcus, ensaio de Enterococcus. Bem interessante. E como vocês fazem o ensaio? Eu vi que vocês trouxeram alguns meios, vocês conseguem explicar pra gente o que é cada um e como funciona cada um? Esse aqui é o coliformes totais, eu não expliquei, mas ele não indica fezes. Ele indica mais falta de higiene. Então, se ele aparece na água, é porque a água tá mal higienizada. Não significa que é fezes, né? Tem o termotolerante. O termotolerante, ele também vive no intestino das pessoas e dos animais. Ele também é mais resistente. Ele indica fezes, mas não é uma certeza absoluta. O que realmente indica é a E. coli. Daí a gente usa o MUG. Esse, no caso, é positivado? Não dá pra ver porque ele só aparece na luz É UV. um meio fluorescente, ele floresce Isso, na aham. luz UV. E aqui tem ele. Mas aqui dava de uma noção mais ou menos de como É, ele tá aham, positivo já e dá como uma ele tá. diferença. Aqui é ele negativado, no caso só o meio, né? Só o meio, aham. Aí o termotolerante e o totais, ele cria um gás dentro do tubinho, do Duran. E é isso que diz se tá positivo ou não. Desse que você quer mostrar, né? Esses são os positivos. Que é qual? O verde mesmo? É o coliformes totais. Formas totais. E esse? É o termotolerante. É bem visível, É né? bem visível. Quando Ele fermenta. Principalmente pelo gás, pela presença do gás no Duran. Essa aí é uma das nossas. o Duran Ele serve. parece espinhos de dentro, né? Isso. Essa daí é a nossa prova confirmatória final. E até chegar O processo nesse meio, passa por muitos outros processos. passa pela parte da filtração. A gente tem o setor que faz essas coletas, né? E essa amostra chega pra gente, a gente faz a diluição necessária. A gente filtraria 100 ml da amostra, mas como não dá pra ter uma quantidade exata ali, a gente faz as diluições. E depois dessas diluições, a gente faz a filtração deles. A gente usa a membrana 0,45. Então, tudo que é maior que 0,45 fica ali na membrana, é tipo um filtro, sabe? Então, vai ficar ali, a gente coloca no meio. A gente usa esse daqui, é o meio endo. Na O meio filtração, no seletivo. caso. Isso, na filtração. Esse aqui a gente usa para esses três. E esse aqui é para o Enterococcus. Então, o Enterococcus vai ter um meio diferente. Isso. Cada meio cresce um tipo diferente. Aham. Meio Eu é posso... um meio altamente seletivo. Ele só vai crescer aquilo que ele é. Daí vai crescer as colônias. E a gente tem só o meio também, né? Não tem. Uhum. Isso. Sim, a gente não tem o meio. A gente na real não trouxe. Mas E esse é esse é o esporos. esporos. Ah. Que cresce esporos. Daí a gente pode colocar ali para as pessoas verem.
No rosa e no vermelho, que é o endo, crescem as colônias verdes, que são típicas de coliformes. E de lá a gente incuba, né, após essa filtração, crescem essas colônias, e daí a gente vai passar para o caldo enriquecedor, que é o lauril que a gente usa. Que é como se fosse um desse também. Isso, é o tubinho, só muda o meio. Ele enriquece, ele fortalece a bactéria. É incubado novamente por 48 horas, e daí a gente vem. Ali ele já vai. A temperatura dessa incubação é elevada? É 35 graus. Pra se multiplicar. Aham. Ali a gente já vai ter meio que uma seleção. Dali a gente já vai saber se ali está presente, se ali tem a bactéria presente ou não. Através do lauril já tem como a gente saber, Sim. já tem mais uma certeza. Só que a prova confirmatória mesmo são através desses caldos aí. Aí a gente passa para os caldos, e daí é o que realmente confirma ali se é positivo ou não. O Enterococcus, ele cresce, as bactérias ali também, a filtração é a mesma. E a gente passa, quando ele cresce, a gente passa ele para bilisculina. A gente tira a membrana, né, desse meio, passa para bilisculina, e o que passar para o meio significa que é positivo para Enterococcus. Mas aí a gente não faz processo de confirmatória nele. Só o que passa ali pro meio já é uma confirmatória, né? E a gente já vê que é positivo. Já entende que tá presente. Aham. Bem legal. E vocês também contam, né? As Sim. colônias. Então, essa parte é mais demoradinha, né? Que Sim. vocês têm que contar e Contar. informar. Aham. Que a gente trabalha com a quantidade, né? Quantidade de bactérias presentes por amostra. Isso. A gente, por exemplo, a gente pega uma amostra, a gente tem que diluir a amostra, porque muitas das vezes, se a gente pegar logo, fazer 100% com aquela amostra ali que chegou, pode socar, porque ali vai estar presente muitas bactérias, não só E. coli, mas contra várias outras ali. Cria Daí tapete. a gente dilui essas amostras na nossa água peptonada e dali a gente começa a fazer a filtração. A gente faz a filtração e coloca no meio. Algumas vezes pode socar o meio, porque ali tem uma alta taxa de bactérias. Uhum. Por isso a gente tem que fazer as diluições para ver aonde é que a gente possa ter uma contagem, onde é que a gente possa ter como é que eu vou dizer? Uma média? Uma média de contagem, porque a gente tem que ter uma contagem exata ali, uma contagem dentro do padrão. O nosso padrão é 80. Nós, se der mais, daí a gente precisa diluir para ter uma certeza, sabe? Tipo, conseguir pegar a colônia ela sozinha, porque se der mais que 80, provavelmente vai estar tudo junto ali. Daí a gente não sabe se foi essa colônia que a gente pegou que deu típica ou se foi outra colônia, sabe? Então, para isolar elas, a gente precisa fazer uma diluição que a contagem bata. E cada caso é específico, né? Para isso vocês precisam também avaliar histórico, se já teve, Sim. para saber qual diluição fazer. Isso. Tem alguma parte desse processo, né, tanto do começo, né, da filtração, quanto da confirmatória, que vocês acham mais interessante, que vocês gostam mais de fazer? Olha, eu acho o processo todo em si bem interessante, bem legal de fazer, ele bem legal de trabalhar com essa parte da microbiologia. Tanto a parte da diluição, filtração, a gente acompanhando o histórico ali, tudo uma. Como é que eu vou dizer? Quando ela não tem histórico, a gente também já tem uma tabela que provavelmente vai ser essa diluição, né? Então, tipo, a GR é água residual, né? Uhum. A GR vai ser, tipo, tem a entrada e tem a saída. Daí vai ser, a entrada vai ser 10/5 e a saída vai ser 10/3. Tipo, a gente já tem essa noção. Já tem. A gente analisa também eu vou me contradizer agora, mas ali a gente analisa a aparência da amostra, a aparência da amostra, sabe? Mas, tipo, não que a gente vai olhar, nossa, isso aqui não tá Sim, não tem contaminado. Mas é que no dia a dia a gente já pegou esse costume e a gente já tem essa noção, sabe? Então, quando ela, tipo, se no histórico tá, tipo, 10/6 e ela tá mais suja, eu já vou imaginar que vai socar e eu vou fazer uma diluição a mais por aí. É bom saber que, por completo, vocês conseguem ver a grandeza desse trabalho, né? E vocês têm a noção do quanto isso impacta, porque a gente fala muito sobre a saúde ambiental, mas o trabalho de vocês influencia muito e diretamente na saúde pública. Vocês conseguem ver a grandeza do trabalho de vocês, o impacto que vocês causam lá fora? Sim. O laboratório, ele previne muitas doenças, né, fazendo esse ensaio. Então, tipo,
no olho de outra pessoa, é um trabalho normal, sabe? Mas pra gente, a gente sabe que se qualquer coisa que a gente libera errado, por exemplo, é como se tu estivesse fazendo um exame de sangue e Exato. liberassem o resultado errado, sabe? É a mesma coisa. E Então, muitas vezes até pior, porque o nosso ensaio impacta na população em geral, né? Porque muita gente utiliza a água. Então, tipo, é muito importante, até porque o nosso ensaio ele impacta no meio em geral da população, porque é em rios, praias, lagos, onde tem pessoas que vão ali para tomar banho, e é uma Animais. família, animal. Então é muito importante sempre ficar alerta nos boletins de sanidade do seu lugar, do seu município, e sempre ficar alerta. E não achar que é besteira, né? Porque às vezes a gente vai na praia, vê uma bandeirinha ali e pensa, dá, mas não. Tem um pessoal por trás fazendo um trabalho grandioso por trás e minucioso, microbiológico, que no fim tá aí ajudando a população. E como funciona no caso? É sempre o mesmo processo para praia, rio, lago, ou tem alguma coisa diferente? Não, a gente tem várias formas de medir a quantidade de coliformes fecais, né, ali presente. Temos o NMP, que é o número mais provável, temos a forma aí pelo endo, que é o meio seletivo e contagem de colônias. Temos através de presença ou ausência, que é só para dizer se ali tem ou não tem a bactéria ali que a gente está procurando. E, e entre outros, temos a salmonela, que impacta diretamente, na maioria das vezes, com a produção de aves e a comercialização de animais assim vivos ainda, assim, porque a gente não trabalha com alimentos, e sim com o meio ambiente e a saúde animal. a gente sempre recebe bichos pra fazer análises. Bichos, né? Isso é importante. Como assim, bichos? Galinha morta, o ovo. Tipo, digamos assim, que a gente precisa saber como é que tá a saúde animal, ou seja, a gente precisa receber aquele animal abatido, porque a gente precisa ter de uma amostra dele interna, por assim dizer. É uma coisa bem atípica, mas muito importante, porque um animal contaminado, ele vai dizer pra gente que todos os outros podem estar contaminados, ou até o meio ambiente pode estar contaminado. E como funciona quando chega um animal assim? Quem que faz esse processo? Tem alguém específico? Tipo, Eu faço. você? Geralmente a Andriele, porque a Andriele já tá mais acostumada com Ele já vem pesado, né? Não precisa. É 100 gramas da amostra. A gente coloca o BPW também para enriquecer essa amostra. E ele também vai para a parte de confirmatório e vai às outras amostras. incubado e vai para confirmação. É um processo mais longo Mais da longo. salmonela, E porque com tem várias vários confirmatórios. várias Tem etapas. várias etapas. Esse mais longo que vocês dizem é o tempo de incubação ou é os Não, processos os repetidos? processos. A gente faz essas amostras de animais, alguns animais mortos e tal, são vindo de granjas, ou seja, lá tem muitos animais, muitos outros animais. Daí a gente precisa ter aquela confirmatória mesmo, real mesmo, de que há ali presente a salmonela, pois muitas vidas estão em risco, né? A vida dos outros animais. Se tiver uma salmonela, uma contaminação, Provavelmente já tem. a granja inteira É isso. é bem Já dá importante, pra então. Pois é, aí é muito importante. Um falso positivo, um falso negativo. E tem alguma outra curiosidade? Porque eu acredito que essa foi uma curiosidade sobre pesar animais, fazer ensaio em animais, no caso. Tem alguma outra curiosidade do setor que vocês gostariam de compartilhar? Algo que chega de diferente ou algum processo contínuo que teve um resultado inesperado? Olha, a gente também recebe amostra do cemitério. Já chegou a areia do cemitério. A gente recebe algumas amostras de cemitério porque a gente também faz a verificação da segurança desses locais, dos cemitérios, para saber se não está trazendo risco para o meio ambiente ou para a população ali perto. Quando chove, né, pode espalhar. Quando chove, porque quando a pessoa é enterrada, ela apodrece, né? Como todo mundo sabe. Sim. E vira um líquido. Esse líquido, ele meio que tem que saber se ele está influenciando, se está escorrendo para algum outro lugar que pode dar uma infecção em algumas pessoas, no ambiente. Olha aí a importância da microambiental. Importante. Daí a gente de vez em quando recebe ali umas amostrinhas com uns pedacinhos de caixão, ali, areia, foi boa. A gente não tá entendendo, mas a gente desconfia que Não tenho certeza. sábado a gente tava fazendo isso, porque, meu Deus, é um cheiro insuportável dentro do setor quando chega essas amostras, tá? Insuportável.
É importante. Essa parte é importante, mas não é bem... Diferente, pode dizer. Não é uma aguinha de praia, um solo de tempero. Voltando pra galera viva ainda, né? Sobre os cuidados, balneabilidade. O Newton falou sobre acompanhar os boletins da cidade, local. Tem outra fonte de notícias que vocês costumam acompanhar? A gente pesquisa ali no site da balneabilidade mesmo, para ter essa noção. Só jogar no Google e ali vai pedir a cidade, se eu não me engano, e o nome da praia. Se eu não me engano, é isso. Por exemplo, tipo, eu vi essa última semana e a praia de Bombas deu 17 mil coliformes, sabe? Meu Deus. E a média seria 800. Um pouquinho Então, acima da média. Aham. E nas últimas semanas que foi feito esse ensaio já deu imprópria para a mesma praia. Então, É importante acompanhar. A gente pensa que não é nada, mas sempre é bom acompanhar os boletins. Através daí dá para ter uma noção de qual praia é melhor para levar sua família e Isso é. curtir um verão. O pessoal que quer aproveitar o verão, né? Calor, até piscinas, parques aquáticos também. Nos parques aquáticos, todos os locais que tem água como fonte de lazer. Então, a balneabilidade, praticamente, ela diz se a água está própria ou imprópria. Sempre seguindo a legislação da CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. vulnerabilidade é quando oferece ou não oferece risco para a saúde. Que própria ela não oferece risco para a saúde, porque o nível de contaminação está baixo. E impróprio é quando essa contaminação está alta e oferece um risco maior para a saúde. Agradeço, Andriele, agradeço, Newton, né, por esse papo tão interessante, por essa troca, saber também como funciona a microbiologia ambiental, como funcionam os ensaios, e também essa parte tão importante que é a balneabilidade nesse verão. Vocês têm algum recado para deixar para o pessoal de casa? Sim, um dos recados que a gente já falou, mas é um recado muito importante, é que fiquem sempre atentos que a água clara não significa que está livre de contaminações e ficar sempre atento aos boletins dos rios, parques e qualquer outros locais que utilizam a água como principal fonte de divertimento. Sempre bom, então, acompanhar essa informação antes de sair com a família para poder, né, se divertir nesse verão. Obrigada, pessoal. Espero que tenham compreendido a importância, né, da microbiologia ambiental e também a importância desse controle sobre o meio ambiente, sobre as águas e sobre a nossa responsabilidade de pesquisar as informações e também entender que, por mais que esses micro-organismos eles não são visíveis a olho nu, eles estão lá e eles podem ser prejudiciais à saúde. Muito obrigada, tchau, um feliz verão para todo mundo!